A pessoa, quem fosse assistir depois, não ia assistir nada. Ia ficar miséria. Vamos lá, novamente. Ouvir as minhas falas. Meu Deus, essa blogueirinha deve ser boa, né? Se errar, tem que voltar. Meu Deus. Mas vamos lá. Tipo de cirurgias, cirurgias estéticas faciais. Temos a rinoplastia do nariz, blefaroplastia das pálpebras, ritidoplastia das rugas faciais. Temos a bichectomia, que é da retirada da gordura das bochechas. Temos aqui a otoplastia, a cirurgia de orelha, e temos a mentoplastia, a cirurgia do queixo. Então, são essas 6 cirurgias que iremos estar trabalhando. Temos aqui, eu coloquei aqui para vocês relacionada à anatomia do nariz, que temos aqui o osso nasal, temos aqui o giba dorsal, que é essa parte aqui rosa, tá? Temos as cartilagens septal, logo, essa cartilagem septal, ela é a principal, a do meio, que dá essa ondulação, né, aqui nessa parte, quando sai da parte óssea para a parte da cartilagem, muitas pessoas não têm ela reta, dá essa certa ondulação ou mais para baixo, né, ou fica só uma curva, né, nessa região. Normalmente as pessoas corrigem mais essa questão. Temos a cartilagem nasal lateral, né, que fica aqui nas laterais. A cartilagem alar maior. E temos aqui o tecido adiposo, que sim, também temos o tecido adiposo. Então, normalmente, quando um médico fala assim, diminuir a asa aqui, né, a aba do nariz, ele normalmente mexe mais com a parte do tecido adiposo, que é tranquilo, né? Mas quando se mexe nessa parte da cartilagem alar maior, que vem aqui nessa parte, né, maior aqui até a pontinha do nariz, aí se pode colocar aqui ácido hialurônico para poder dar aquela levantada, né, nessa cartilagem alar maior, ou também, dependendo do caso, aplicar também ácido hialurônico aqui nessa cartilagem aqui nasal, né, lateral ou septal, para conseguir nivelar esse o nível, né? Nivelar o nariz, na verdade, né? De acordo com a simetria facial. E uma coisa interessante é que eu não sei se esses profissionais, né, eles trabalham também com visagismo, ou conhecem o visagismo e a imagem pessoal, porque sim, é favorável conhecer, porque com certeza o cirurgião plástico, né, ele deve ter tido, né, essa parte de harmonização facial. O que é interessante está ligando, né, uma região com a outra. Se eu tenho um nariz maior, claro, eu vou querer diminuir. Se eu tenho um nariz menor, né, depender, eu posso aumentar ele, né, dar uma levantada, colocar um ácido. Então, quando você vai fazer uma cirurgia para poder mexer, principalmente com as cartilagens, fazer raspar é complicado. E no caso de algumas pessoas, né, mexeram até na parte óssea. E aí que está esse processo. Você mexer na parte óssea é muito complicado, porque pode vir a estar danificando a parte respiratória, né? Porque qual é a função do nariz aqui, ó? Aquecer e filtrar o ar, inspirando, né? Aquecer e filtrar o ar, inspirando, conferir a sensação do cheiro, olfação e também agir na ressonância vocal, que ele vai ajudar a dar o som, né, de acordo com a nossa voz. Então, ele também tem essa conexão, né, com a nossa voz. A laringe e a faringe, elas entram em conexão. A função também de ventilação e drenagem dos seios da face de canal lacrimal, do canal lacrimal. Então, ela também vai estar, né, entrando em contato com o nosso canal lacrimal, que fica mais próximo aqui, né, da pálpebra inferior, no olho, fazendo o quê? Ajudando
nessa drenagem, ou seja, eu não vou ficar com o olho muito inchado. Então, o nariz, ele é a harmonia, né, também fisiológica do corpo. Então, para poder mexer, tem que mexer de uma forma um pouquinho mais precisa, né? Tem que saber a forma que você vai mexer. Tem que ser um profissional qualificado e que entenda do que está fazendo. Não é qualquer profissional, tá? Temos aqui relacionado ao objetivo dessa cirurgia. Então, o objetivo da rinoplastia visa a retirada do excesso de cartilagens da ponta nasal, parte do dorso e, eventualmente, laterais. Ou seja, mexe muito mais com cartilagem, não com parte óssea, e também um pouquinho mais, né, com a parte do tecido adiposo, tá? Assim como retalhos ósseos, mas só que esses retalhos ósseos vai depender muito relacionado à anatomia do rosto. Se estiver irregular, né, ou quando ele fala retalhos ósseos também, no caso, se tiver alguma situação irregular, ou sofreu algum impacto, algum trauma, tal, para reposicionar, que ele fala que eu coloquei aqui, ó, que são posicionados após a fratura intraoperatória. Então, são fraturas que ocorrem, ou seja, você sofreu um acidente ou levou uma pancada diretamente no rosto, né, no nariz. Então, sim, pode acontecer esses retalhos ósseos, mas caso tenha sofrido alguma fratura, algum trauma. Não que a pessoa, não gostei do meu nariz, quero mudar. Não é assim, né? Tudo tem também uma ética e uma certa precisão, então tem que ser com calma. Aqui tem uma foto, deixa eu ver se eu consigo colocar mais para cima. Pronto. Essa foto aqui é uma retinoplastia aberta, incisão da na columela, no caso, que é essa região, né, aqui entre as duas asas do nariz, né, que ele fez o que? Uma retirada, normalmente para poder diminuir, né, ou também pode estar injetando aqui, como eu falei, ácido hialurônico, mas nesse caso, ele fez essa incisão aqui, né, para poder tirar, aí ele veio aqui, tirou esse excesso de cartilagem, fez uma pequena raspagem ali na parte descida de pouso, cartilagem lateral, para poder diminuir. Hoje o povo E também aí, tá fazendo né? muito as laterais, né, professora? Mais que a ponta, né? Que é a leque, né? Na verdade, ele faz, no caso, muitas pessoas estão mudando, na verdade, é a asa do nariz, né? Você fala, né? Relacionado a isso, E estão essa puxando no fio de ouro a abertura. ponta. Isso, na verdade, a ponta, ele pode botar, no caso, esse fio, né, de sustentação, ou, que fala fio de ouro, um ácido hialurônico mesmo, esse preenchedor, para poder dar uma sustentaçãozinha, né, no nariz. E aí, no caso dele, ele só fez essa retirada lateral um pouquinho aqui, fez essa pequena raspagem da cartilagem, né, e aqui, depois de um ano, você não vê que não tem mais cicatriz nenhuma, tá? Então, fez essa retirada aqui, tudo tranquilo. Levantou e o pós-cirúrgico, vamos ver agora. Então, são cirurgias assim que tem que realmente ser com um profissional, né, adequado. E você tem que ter a certeza que você quer mexer no seu nariz. Tá tendo alguma dificuldade respiratória? Tá tendo uma desarmonia, né? Quando você olha, você não está gostando, porque nada em excesso. Você vê que fez uma pequena raspagem, que não teve muita coisa, e pronto, tá? Não é nada muito. Apesar que muitas pessoas que fazem a cirurgia, né, que quer fazer o excesso. E aí, quando faz excesso, acaba realmente deformando, né, o rosto. Há uma certa deformidade. Aí. E relacionado agora às indicações. O que é indicado para fazer a rinoplastia, tá? Uma cirurgia plástica para correção de anormalidades. Dentro dessas anormalidades, o que inclui? Remover esse excesso de cartilagem, de gordura,
corrigir desvios e assimetrias, desvio do septo nasal, assimetrias, né? Se tiver um lado maior do que o outro, também tem que fazer pode ser feita essa correção. Diminuir ou aumentá-lo, também é tranquilo. Também levando alguns critérios, né? Para não deformar muito. Modificar o formato da ponta. E o que está acontecendo mais é esse formato, né? Quando a pessoa modifica um pouquinho mais profundo, acaba tendo algumas complicações, né? Mas no que normal faz mesmo modificar apenas a ponta ou a asa, né, do nariz, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, ainda sobre, aí vamos aqui, ainda sobre as indicações, né, da rinoplastia, temos aqui para alterar o ângulo entre o nariz e o lábio superior, né, também tem essa divisão aqui, né, entre o nariz e o lábio superior, corrigir um defeito de nascença, né, relacionado aí também ao nariz, corrigir problemas respiratórios, tá? Então, é uma coisa que, um defeito de nascença, não gostei, né? Não aceitei o que Deus me deu. Então, vamos corrigir. Corrigir problemas respiratórios, que isso aí tinha uma coisa que leva à saúde. Tem que se realizar em pacientes maiores de 16 anos, né? É indicado também, na maioria dos casos, que não deixa cicatriz, tá? É indicado a não deixar cicatriz. Deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Mais. Karine. Ainda sobre o nosso pós-operatório. Aí eu vou falar do pós-operatório. E aí depois vocês vão pensar. Vou dar esses 10 minutinhos para vocês estarem pensando relacionada ao protocolo que poderia ser feito, tá? No nosso pós-operatório, utilização de esparadrapo e uma proteção de gesso plástica ou de metal durante 7 a 10 dias, isso aí é o médico que vai colocar. Aí, no caso, vai ter um pós-operatório edema nos 2 primeiros dias, dor durante 2 semanas, fibrose, que são raras, e às vezes na ponta do nariz tem que tomar cuidado e tá fazendo drenagem linfática. Você tem que observar aí o que é que vocês vão fazer, né, na segunda semana para diminuir essa dor. Pense aí, tá? Diminuir edema, que com certeza deve ter ainda, né? Tem nos 2 primeiros dias, mas sim, ela vai perdurar, edema. Dor nas 2 primeiras semanas, vocês vão pegar o paciente com 15 dias, né? Com essas 2 semanas, ou na segunda semana, você já consegue pegar o paciente, ele possivelmente possa ter dor, tá? Relacionada aqui a fibrose. Fibrose você vai ter, você não vai poder deixar ele com fibrose. Então, fazer o que para não ter fibrose? Né? Utilizar um equipamento. Né? Qual equipamento a gente pode estar utilizando para poder não ocorrer a fibrose, né? Nesse caso. Aí, ainda sobre os pós-operatórios, manchas roxas podendo durar 15 dias, então, são hematomas. Fazer o que com esses hematomas? Posso fazer o que com os hematomas, tá? 3 meses para o resultado final e evitar a exposição solar, tá? Professora, são mais tempos, o meu demorou 6 meses. Pois é, mas só que aí para você ver um resultado, né? Final é 6 meses. Não, mas um resultado razoável, você vê, depende. É 3. Isso depende muito, tá, filho? Professora, é a Eu pior cirurgia coloquei. que existe na vida. Quando passou o efeito da anestesia, eu queria tacar a minha cabeça na parede. Pois é porque, na verdade, são cirurgias que é muito de acordo com o nosso metabolismo, mas sim, eu falo 3 meses, porque é recomendação, artigo científico sempre fala relacionado a isso, tá? Mas também depende muito, mas você conseguir ver um resultado 3 meses. Agora sim, para você não utilizar mais nada, para você ficar tranquilo, você conseguir respirar, aí sim, né, de 6 meses a 1 ano, tá? Então, 3 meses para ver o resultado final e evitar a exposição solar. Recomendações: evitar atividade física,
limitar os movimentos bruscos e amplos, deitar com o tronco elevado, não molhar a cabeça, trocar os curativos de acordo com as recomendações médicas, não dirigir por uma semana, evitar óculos pesados até a retirada do molde, aqui a retirada do molde, em 2 semanas. Então, aqui também são recomendações médicas, tá? Então, uma pergunta agora que eu vou fazer para vocês, deixar 10 minutos vocês aí pensando. Qual o protocolo que eu posso para estar diminuindo esses fatores? Cadê? Ai, meu Deus, cadê você? Aqui, nesse pós-operatório aqui, né? No pós-operatório que eu digo que é edema, dor, fibrose e hematoma. Edema, dor, fibrose e hematoma. Pensem aí em um protocolo, tá? 10 minutos eu venho para poder vocês estarmos debatendo sobre isso. Pode ser? Pensem aí.
Voltei. 10 minutos certinho. Professora, a Mari está querendo entrar. Ela vai dizer, ela está entrando aqui, pediu agora, ela, professora, eu chamei o FBI, explica o que ela vai falar. Explica. Oi, Mari. Professora, estou há 20 minutos tentando entrar nessa aula e não consigo. Eu pensei que você ia falar que ia chamar o FBI. Mari, eu dei 10 minutos aqui e estou voltando, tinha dado 10 minutos, estou voltando aqui agora. Eu passei uma atividade, deve ter sido esse tempo, né? De 20 minutos não, mas pelo menos de 10 que eu estava aqui, tá? Tranquilo. Ok? Vamos lá. Professora. Qual atividade que a senhora passou, professora? Foi essa que está aí no... Vou falar agora. Tá. É relacionada a isso também. Diga, Valcira. Era sobre qual o protocolo que era para fazer. O protocolo que era para fazer, esse está aqui. Esse Protocolo com base, né, no pós-operatório de rinoplastia, com edema, diminuir edema, dor e fibrose e o hematoma. Ah, tá. Dor, edema, dor e fibrose e hematoma. E aí, quem conseguiu pensar em alguma coisa nesse pós-operatório? Eu não vi a aula, então não tenho nem como falar. Eu vou ter que ver o slide depois. Ok. Prof, Oi. pensar, eu até pensei, sabe? Mas eu fiquei muito na dúvida. Não vou mentir. Assim, o que me pegou foi a parte da dor. Porque eu fico pensando em alguma coisa que seja menos indolor e eu não consigo pensar. Bom que você pensou relacionado a isso. Por quê? Quando a gente pensa na dor, a gente tem que tirar alguma coisa, né, que está levando à dor. O que possivelmente esteja levando à dor? Um Edema, processo hematoma, inflamatório. edema, hematoma, que está levando àquela dor. Então, eu tenho que diminuir o quê? Eu tenho que diminuir edema, eu tenho que diminuir hematoma, e eu automaticamente vou fazer o quê? Diminuir dor, tá? Eu diminuo aquele processo que está ali, que sim é um processo inflamatório, como a cirurgia tem sim um processo inflamatório, mas eu vou fazer o quê? Diminuir aquele processo que está acontecendo ali para, né, descobrir, né, ter esse momento, né, diminuição de dor. Agora, vocês conseguiram pensar, a Rosilene está falando aqui que a drenagem linfática manual, com certeza, né, é o principal. É a principal, sim, é a principal. Então, vamos colocar no nosso protocolo. A Karen levantou a mão. Diga, Karen. Eu ia falar da drenagem linfática também. A drenagem linfática é a principal. Aí usaria os leites para acalmar os endemas, para diminuir, né? Sim, pode ser, pode ser. Usaria logo nesse Analgésico corpo. também, né, Microcorrentes, professora? professora. Vamos lá por vez, quem levantou a mão. Nayara. Prof, a radiofrequência ela poderia ser utilizada nesse processo de pós-operatório? Sim, nesse processo de pós-operatório, sim, mas não pós-operatório, vamos dizer assim, nos primeiros momentos. Eu posso utilizar, e de imediato não, né? Eu posso usar a radiofrequência com 3 semanas, eu uso 3 a 4 semanas, eu começo a usar radiofrequência, né? Que é favorável. Sim, eu posso usar radiofrequência, tá? Um protocolo desse de pós-operatório, assim, a gente deve somente higienizar a pele
e vir com um recurso, ou a gente tem que seguir aquele mesmo passo a passo de esfoliar aquele negócio? Como que funciona? Essa é a minha dúvida. Ótima pergunta. Você tem que apenas higienizar. Você não vai conseguir esfoliar, você não vai conseguir fazer mais nada a não ser higienizar ali o tecido. Porque como ela está com dor, ela está com edema, então você só vai higienizar, né, ali toda a região, e aí vai vir fazendo o seu protocolo. De início, podemos utilizar um equipamento, né, que a Mari acabou falando aqui, da microcorrente. Podemos usar microcorrente pelo fator da microcorrente ela ser o quê? Cicatrizante, né? Vai diminuir edema. Posso utilizar também a luz de LED, que ela é calmante, ajuda a circularização ali local. Posso usar um laser também, né? Um laser em vez do LED, um infravermelho, é favorável, tá? Peraí, Ana, rapidinho. Valcira, diga, que levantou a mão. Professora, eu ia falar, porque eu estava vendo aqui sobre a higienização, né? Usaria a alta frequência. Pode ser? A alta frequência, não. Nesse caso, não, porque não tem o objetivo da alta frequência na cicatriz. Só se for diretamente na cicatriz. Mas na cicatriz você não vai trabalhar diretamente na cicatriz, porque, de qualquer forma, ela vai estar com o curativo. Então, não tem como você trabalhar diretamente na cicatriz com a alta frequência. Entende? Então, ela vai estar ali ainda com a cicatriz ali. Se você for utilizar, tipo, a microcorrente, você vai utilizar com gel, mas você não vai usar em cima da cicatriz, você vai utilizar ao redor. Então, você não vai sujar a cicatriz. E você também não... Agora sim, um momento que ela ter tirado ali a cicatriz, ou não, a alta frequência não. Já tentei pensar aqui, não. Alta frequência não. Tá? Professora, Mari, cirurgia é rinoplastia? Mari, rinoplastia. Fernando, diga. Já, professora, voltei. Né? Então, eu estava vendo que os médicos também, eles aconselham sempre tomar um analgésico, caso venha a doer. Mas só que aí é orientação médica. Não podemos incluir orientação médica. Analgésico, né, anti-inflamatório, isso aí é indicação dele, mas no nosso critério, né, o que melhorar. Porque, assim, se for sentir alguma dor, ok. Uma compressão de água, uma bolsa fria, de água fria, também ajuda muito, né, professora? Sim, para também. Sim, a crioterapia também vai entrar muito importante nesse caso. Você pode fazer uma drenagem linfática e finalizar com a crioterapia. Crioterapia? Crioterapia. Crioterapia. Achei bonito esse nome, olha. Que agora, quando eu levar um saquinho de gelo para minha cliente, eu falo, querida, calma aí que você vai já levar uma crioterapia. Exatamente, é uma forma de terapia com gelo, né? Tanto um saquinho com gelo, uma toalha molhada, gelada, é chamado de crioterapia, tá? Você vai fazer uma crioterapia, você vai fazer uma imersão de Professora, com a senhora, eu estou temperatura. vendo cada termo técnico assim que nunca tinha visto, a senhora acredita? Bem interessante. Pois e eu era chique e não sabia, viu? Pois é, vai incluindo aí o seu vocabulário. Vamos Geralmente, lá. quando eu tinha crise de enxaqueca, eu colocava a toalha bem úmida no meu rosto, bem molhada. Pegava ela na água bem gelada, torcia e colocava no rosto. Pois é, você já está fazendo crioterapia de acordo com os seus sintomas, né? Isso é importante, já que melhorou. Ana, diga Ana Lucena. Prof, eu tenho duas perguntas. Eu vi que a senhora falou que pode usar o LED. O LED podia ser o vermelho, por ele ter ação anti-inflamatória, essas coisas? Sim, o LED e o laser também, né? Porque o laser, ele é muito mais, o laser, o infravermelho, ele é muito mais potente, né?
os cromóforos deles são mais potentes do que o LED vermelho. Mas sim, você pode estar utilizando ou um ou outro, ou se você tiver os dois, tranquilo. Depender da fase. Se for uma fase inicial, pode usar o laser. Se for uma fase mais tardia, também pode usar o laser, mas se tiver o LED, usa o LED. Entendi. Então, quanto mais recente for, vai com o laser, porque ele é mais forte, né? Ele é mais Exatamente. certeiro. Ele consegue ser mais profundo ali na cicatrização tecidual. Entendi. Aí, como a senhora falou em protocolo, né? Eu pensei também, igual as meninas, em drenagem linfática, porque eu não consegui ter muita criatividade. Mas eu queria perguntar se pode passar também máscara calmante. Ou não tem sentido passar? Sim, após você fazer a drenagem linfática, depois você, tipo, eu fiz uma drenagem, coloquei uma bolsa térmica, não vou colocar bolsa térmica, né? Eu vou colocar, vou fazer a crioterapia. Vou colocar uma máscara calmante, né? Não em cima da cicatriz, mas ao redor, porque a máscara calmante, ela é fria e ela também tem substâncias que acalmam ali o tecido. Então, sim, vai ser favorável. Agora, uma máscara calmante neutra, né? Ou a base, né, de ativos mais, vamos dizer assim, mais Calmante, naturais. drenante. A base de ativos naturais, tá? E aí, para não prejudicar o tecido. Então, isso aí vai ser favorável, tá? Tá, entendi. Ok. Aí, Rosilene coloca aqui no chat, corrente alta pode para estimular o fluxo sanguíneo? Não. Nesse momento, não. Na verdade, a corrente alce, ela vai poder, não para estimular, sim, desculpa, sim. Eu pensei, quando eu falei corrente alta, eu pensei no estímulo muscular, mas ela tem outra função do estímulo contínuo, que também pode, sim, ativar o sistema sanguíneo e linfático, sim. Pode estar fazendo essa corrente alta. Agora, com o quê? Com o fluxo, no caso, os parâmetros, né? Com modo contínuo, tá? E a frequência baixa e aumentar um pouquinho a intensidade, que é isso que a gente faz, tentar regular esse sistema, né? E deixar ali, né? Na verdade, a intensidade vai depender muito da sensação dela, né? Da paciente. Então, você vai colocar lá os eletrodos, aí no caso do facial, você não vai ser daquele estímulo de caneta, vai ser uns eletrodos no posicionamento da linfa, que você pode ser, né? Você pode colocar a corrente ácida de duas maneiras. Você pode utilizar a corrente ácida para o estímulo da dor, nos pontos próximos à cicatriz, para diminuir a dor, e da forma de ordenada, não, contínua, pulsada, esqueci agora, contínua, pulsada, segmento, Alternada? sequencial. Então, de forma sequencial. Por que sequencial? Porque a forma sequencial, eu vou utilizar 4 eletrodos, tá? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Vamos dizer assim, que eu tenho aqui o meu fone de ouvido, né? Eu tenho aqui o meu fone. Então, estou usando um de um lado, outro do outro. Então, os eletrodos, ele vai estar posicionado, né? Próximo aos linfonodos, né? Então, vamos dizer que eu coloque dois eletrodos aqui, né? No temporal e no pré-auricular, tá? Eu vou colocar aqui. Vamos depender da cirurgia, eu coloco próximo dos eletrodos ali próximo dos linfonodos, ok? Beleza. Então, eu vou fazer de forma sequencial. Como é essa forma sequencial, professora? Eu não sei se eu até falei com vocês, acho que sim, da corrente alta. Forma sequencial, eu primeiro tenho o número 1, depois eu tenho o número 2, eu tenho o número 3. Então, primeiro vai pulsar o número 1, depois vai pulsar o número 2 e depois vai pulsar o número 3. Então, vai ser sequencial. E essa sequência tem que seguir o sistema linfático, tá? Então, se eu quero drenar
a região facial, normalmente eu vou ter que colocar o quê? O eletrodo, né, ali próximo aos linfonodos, para que quando ele venha para drenar, vamos dizer assim, ela fez na rinoplastia, pronto, rinoplastia. Aqui na rinoplastia, eu coloco o eletrodo, um aqui, mais próximo da bochecha, e outro aqui, perto da auricular. Então, ele vai passar aqui do 1, vai contrair um, depois vai contrair o 2. E aqui vai ser a mesma coisa. Quando eu estiver contraindo esse, né, não é contração, é só aquela sensação, tá, de formigamento, né, a corrente passando, porque ela não vai estimular, você não vai colocar uma intensidade alta para estimular a musculatura, você só vai colocar aquela intensidade razoável para estimular seu sistema sanguíneo e linfático, então vai controlar, vai estimular o 1 e o 2, então vai estar drenando desse momento, você não vai estar drenando manual, então vai estar melhorando tanto a dor e, ao mesmo tempo, estimulando o fluxo sanguíneo. Perfeita essa sua colocação, tá, Rosilene? Vai estar funcionando dessa maneira, ok? Aí Kelvin fala aqui, eu tinha colocado esfoliante com pino enzimático no meu protocolo, além da higienização. Esse esfoliante com pino enzimático, ele não é muito agressivo, contanto que o pino enzimático é a base de frutas, e ele não é tanto agressivo nem na textura e nem na sensibilidade. Você poderia estar finalizando o seu protocolo com ele, mas numa situação já, vamos dizer assim, com 20 dias pós-operatório, tá? Que ela vai deixar manusear mais o rosto. Mas de início, uma corrente alta, uma microcorrente e a drenagem linfática, tá? Um LED, um laser, certo? O que você tiver desses parâmetros, você pode utilizar, ok? Mari, diga. Mari, levantou a mão. Eu esqueci a mão. Ah, Eu esqueci a mão acesa, eu ia falar, eu esqueci a mão para cima. Eu falei de repente, mas esqueci. está bem, esqueci. Aline. Oi, Camila, boa noite. Boa. Não, ficou um pouco assim, para mim, quando eu montei meu raciocínio, eu montei para o protocolo imediato, né? Mas aí terminou que adentrando um pouco no tardio, né? Diante das colocações aí dos colegas, mas deu para me entender. Eu só queria complementar no que diz respeito a essa questão curativa, né? A gente não pode esquecer que vai estar lá com uma tala, como você mesmo colocou aí, né? Um esparadrapo, protegendo o local lá do procedimento, da cirurgia. Então, a gente não tem, nós, quanto esteticista, a gente não tem habilidade para mexer naquela proteção ali. Então, tudo que a gente for pensar mesmo é ao redor, né? O curativo, ele é de habilidade do profissional técnico ou mesmo enfermeiro. Ou eu estou errada? Não, e foi isso mesmo que eu falei aqui. Que nós não devemos mexer, porque quando se fala de cicatriz, ou quando se fala de procedimentos, quando eu até falei aqui na aula, deixa eu estar voltando aqui, porque eu não sei se você estava presente, quando eu falei relacionado aqui no pós-operatório, né, das indicações, não, acho que foi pós-operatório mesmo. Aqui. Pós-operatório, utilização do esparadrapo ou de proteção de gesso ou plástica ou de metal durante 7 a 10 dias. E aí, isso aí vai entrar no critério médico e orientações médicas, tá? Então, até então, desses 10 dias, o paciente vai estar indo, né, no estabelecimento médico ou algum profissional da área de saúde, como técnico, enfermagem ou até enfermeiro, indo para poder estar fazendo esse procedimento de manusear o curativo, né? Que eu deixei bem claro aqui, que a gente não vai poder manusear. Essa questão, porque o colega falou também da questão medicamentosa, né? Também falei que era critério médico. E outra coisa, falo aí nos procedimentos, eu queria te perguntar aqui, no caso
ultrassom. Pode ser feito? Sim, ultrassom né? terapêutico. É microcorrentes, né, professora? Ultrassom terapêutico, sim, Aline, pode ser usado. Pois é, porque ele vai tanto ajudar nesse processo inflamatório quanto da cicatrização inflamatória, quanto também para evitar a questão da fibrose, né? Sim, ele ajuda, porque quando a gente diminui, automaticamente, quando a gente diminui edema, a gente já não deixa espaço para que a fibrose venha a aparecer, né? Porque a fibrose, ela é um acúmulo de edema rígido ali na região. Né? Então, evitamos o aparecimento do edema, ou da fibrose, na verdade. Você falou na crioterapia, né? Fantástico. Uhum. Vai fazer a vasoconstricção local, vai diminuir a questão do edema. Mas como, se eu não estou enganado, foi falado em hematoma do edema, não é isso? Uhum. Aí, nesse caso, como tem hematoma, eu posso estar alternando, em vez de fazer só a crioterapia, eu posso fazer a quente-fria? Pode, porque pra o hematoma... drenar mais esse sangue, né? Porque no caso, você primeiro vai estimular a diminuição de sangue, primeiro vem a quente, e aí depois, na finalização, você coloca a fria. Para justamente, pensar, como o fisioterapeuta pensa, né? Quando a gente vai para um lado muito mais profundo, mais prático, da fisioterapia, funcionalmente falando. Então, trabalhamos muito o tecido, mobilizamos aquele tecido e, por final, o que conseguimos de mobilidade, estabilizamos com a crioterapia para avançar na próxima sessão. Então, toda vez que você coloca a crioterapia no final do procedimento, você estabiliza seu procedimento, né, para poder dar continuidade na próxima sessão. Porque se você deixar ele em aberto, ele pode criar mais edema, você estimulou, então pode ter mais edema, mais dor, né, mais compressão, então isso aí prejudica. Então a crioterapia ajuda a fazer essa diminuição aí, tá? Mais alguma colocação, Aline? Não, Camila, só isso mesmo. Ok. Nayara. Professora, eu esperei, que eu até tinha esquecido o que eu ia falar, mas eu quero falar agora também, de um jeito. Anota. É verdade, mas é porque com o Gustavo aqui, menina, não dá muito certo. Minha sogra tá ali tentando entreter ele. O que eu ia falar, que a drenagem linfática, ela acaba se tornando indispensável, né, para esse pós-operatório. É um recurso que a gente tem que usar, né, não tem para onde correr. Aí, continuando lá da sequência do protocolo, a gente vai higienizar essa pele, vai fazer uma drenagem, né, usar um recurso. E aí entra na questão da Ana, que ela falou sobre a gente utilizar uma máscara. Para esse tipo de pós-operatório, assim no início, né, o ideal seria a gente utilizar um tipo de máscara que não tenha que remover, para não ficar fazendo muito movimento nesse tecido. Ou a gente pode utilizar uma que tenha que retirar depois? Como que funciona? Pode sim, na verdade, uma boa colocação, né, que você pôs aí. É bom ver com a paciente se o médico passou algum tipo de pomada, de tópico, para poder ajudar na diminuição da cicatrização, ou no edema, no hematoma, porque tem algumas pomadas que ajudam, né, no critério dos hematomas. Então, perguntar a ela se o médico passou alguma pomada, porque aí, quando você finalizar todo o seu procedimento, você pode vir, né, com a pomada, né, o tópico, e ajudar ela passando e deixar no rosto, né, já passar nos locais necessários e aí deixar no rosto. E aí, nesse critério da máscara acalmante, aí é quando ela não tiver mais com os curativos, né? Lá para 20 dias, né? Um mês, que ela não vai estar, depende muito da evolução de cada paciente, tá, gente? Isso depende muito dessa evolução. Então, quando ela tirar
o curativo, aí sim eu consigo evoluir bem mais. Fazer uma esfoliação enzimática, colocar uma máscara calmante. Então, por enquanto, drenagem linfática, utilizar um tópico que o médico também tinha passado, eu tinha recomendado ela utilizar para ajudar nesse edema no hematoma, né? E drenagem, só. Microcorrente também pode estar utilizando, mas só não em cima, né? Mas ao redor, porque em cima também não vai adiantar, né? Em cima do curativo não vai adiantar nada, não vai estar passando nada, mas só ao redor mesmo, né? Do procedimento. Então, enquanto ela tiver com curativo nesse começo, a gente vai ter que finalizar com o protetor solar ou não? Não. Aí nesse caso não. Não, nesse caso não. Só para finalizar mais uma coisa. Eu estava lendo a respeito da carboxiterapia facial. Depois que ela passar esse processo, pode ser utilizado para cicatrização e para os hematomas que ela tem, não é? Para poder tratar? Pode, mas aí no momento tardio. Bem mais avançado, né? Bem mais avançado. Tá, obrigada. Lá depois de 20, 30 dias, ou até no segundo mês, né, pós-operatório, aí sim dá para utilizar a carboxiterapia. E se ela deixar, porque a carboxiterapia é um pouquinho chata, dor, então ela já passou por um momento de dor. Se ela deixar, pode sim aplicar, mas se ela não deixar, tem que ver outra possibilidade, tá? Tá certo, prof. Obrigada. Nada. Valcira. Professor, eu queria só saber se no livro tem algum capítulo de pós-operatório, de recursos, assim, a ser trabalhado. No livro tem? Não estou lembrada, Valcira. É porque eu tô olhando aqui, professora, e eu não achei. Por isso que eu estou lhe perguntando. Então, não tenho. Deixa eu ver vou ver a referência que eu peguei essas cirurgias. No livro de técnicas faciais tem. Tem sim, tem uma parte que ele fala manobras de drenagem linfática em protocolos, algo assim. Não tem exatamente no pós-operatório, mas em protocolos tem algumas dicas. Tanto que quando eu dei uma olhada aqui, foi daí que eu tirei minha dúvida sobre a máscara calmante, se podia usar ou não. Mas qual é o capítulo, Ana? Se eu não me engano, era a página 95. Na página 120 também fala sobre as microcorrentes e para que ela é indicada no uso terapêutico. Para hematomas, dor, inflamação, cicatrização. Qual a página, Mari? 120. Obrigado. Essa é terapêutica estéticas faciais, Mari? Sim. Pronto. Já achou, Valcira? Gente, lá não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver a ementa de vocês do curso, lá tem alguns livros, né, que são livros base e livros de, né, complementares, né, que tem como vocês darem uma olhada lá também. Não só esse que eu passei, mas tem outros livros que tem como vocês estarem, né, avançando um pouquinho mais no conhecimento de vocês, tá? Isso é muito importante. Muitas vezes eu coloco aqui os slides e tudo, mas é bom vocês estarem avançando mais o conhecimento de vocês, tá? Ei, Camila. Oi, Aline. Quando você estiver falando sobre retinoplastia, que a gente for falar sobre a drenagem linfática, eu queria que você detalhasse bem, porque assim, como há o bloqueio de quase todos os linfonodos, né, devido à cirurgia, aí como a gente vai trabalhar, porque é aqui eu tenho mais dúvida. É porque vocês já tiveram, não foi? Vocês já tiveram essa aula? Na verdade, a gente pagou a disciplina de introdução à cirurgia plástica, né? Então, a gente viu essas cirurgias de forma superficial. Foi mais focada a questão da cirurgia em si do que os procedimentos estéticos, a verdade é essa. Que é cada cirurgia, né? E essa questão do processo de cicatrização. Como a gente
Aí detalhamos mais na questão corporal. Uhum. A gente pagou introdução à cirurgia plástica e pagamos estética corporal, né? Mas na facial tá. a gente tem essa noção de que como há o bloqueio, como é que a gente vai drenar, como é que vai ser Sim, feita a drenagem, sim. né? Porque pega tanto os faciais quanto o pescoço. Sim, A sim, cirurgia em tranquilo. si, né? Tá bom? Tá, tranquilo, quando chegar lá na cirurgia, que a gente vai chegar, aí eu vou falar relacionado a isso, tá? Tá tranquilo. Não Aí se tá. preocupa. Aqui no próximo período vai ser sobre cirurgia plástica, né, professora? O quarto Também. período. Vou me É, usar como modelo, então já tem o primeiro modelo da rima. é porque ela já pegou essa matéria, assim. Ela já pegou essa matéria. Então tá, vamos lá. Então, quando falamos aqui, quando eu vim no pós-operatório, para vocês estarem vendo, então vamos reformular aqui o nosso protocolo, o nosso pensamento. Primeiro ponto, um pós-operatório imediato. O que significa pós-operatório imediato? Significa um pós-operatório nos primeiros dias, ou seja, na primeira semana, nos primeiros 5 dias, ou até 7 dias, tá? Então, esse é um pós-operatório que consideramos imediato. Por quê? Aquele pós-operatório que ainda está na fase, né, inicial da cicatrização. Então, fase inicial, que é aquela fase de inflamação, de indo para a fase de modelação. Então, dura mais ou menos de 5 a 7 dias, dependendo do metabolismo. Então, esse pós-operatório imediato, o que se faz? Caso o médico ele venha liberar o manuseio, porque tem médico que não libera, tá? Caso o médico venha liberar o manuseio para fazer o procedimento, primeira coisa que tem que ser feita nesse pós-operatório imediato, a higienização do tecido. A higienização, professora, como é com sabonete, você vai pegar, tá, um gel de limpeza ou um sabonete mesmo de limpeza, não encher o rosto da paciente de água, de nada, porque não pode poder lavar. Então, um gel de limpeza bem suave, tá? Limpar toda a região. Você também vai ter que higienizar as mãos, porque vai fazer drenagem linfática, não vai fazer com luva, tá? Então, unhas cortadas, unhas higienizadas, lavar bem as mãos e passar álcool, ok? Pronto. Após a higienização, o que ser feito? Vamos aí ver o nosso protocolo. Primeiro protocolo de pós-operatório imediato. Isso tudo na primeira semana, né, professora? Isso tudo na primeira semana. No primeiro Tá, eu só tô encontro. anotando aqui. Isso no primeiro encontro que você vai ter com o seu paciente, com o seu cliente, tá? Vai higienizar o rosto, vai higienizar as suas mãos e vai fazer o quê? Apenas uma drenagem linfática. Por quê? Porque ele vai estar com muito edema e vai ser o seu primeiro dia com impacto com ele. Então, nesse seu primeiro dia de pós-operatório imediato, né? Vamos dizer assim, ele está com 5 dias pós-operatório. Você encontra ele no 6º dia. Aí você vai ficar com ele mais 10 dias, todos os dias. Entendeu? São 10 sessões no pós-operatório imediato. Então, dá praticamente, ele vai ficar o quê? 2 semanas, né, quase, com você ali fazendo o procedimento. Então, no primeiro dia, que é o primeiro impacto, o que é que vai fazer? Apenas drenagem linfática. Porque ele vai sentir as suas mãos, vai lhe conhecer, e você também vai estar conhecendo o tecido, então vai ativar bem os linfonodos, né, do rosto, do pescoço, todas aquelas regiões, e aí depois vem, faz a drenagem linfática, ok, essa drenagem linfática, ele vai acordar mais aliviado. No segundo dia, aí sim você já pode começar a elaborar um pouco mais, utilizar um ultrassom, apenas ultrassom, drenagem linfática e ultrassom. Ou primeiro você utiliza ultrassom e depois vai fazer a drenagem linfática, tá? Normalmente eu gosto de fazer primeiro a drenagem linfática para poder desobstruir e depois vem com o ultrassom para poder ajudar ali, né, naquela desobstrução mais ainda, tá? Tirar aquele excesso, ok? Então faz a drenagem linfática, utiliza o ultrassom, finaliza. Terceiro dia,
aí já vem, aí você já começa a avançar, então já posso usar uma microcorrente, e a drenagem... Professora, dá licença. E todo dia, toda vez tem que fazer essa higienização, né? Sim, eu acho que não precisava nem falar isso com vocês. Acho que não precisava nem comentar. Porque se eu sair e voltei, é uma sessão. Então, todo início de sessão, sim, tem que higienizar o rosto e tem que higienizar as mãos. Tá? Isso aí é fundamental. Ok? Então, continuando relacionado ao nosso protocolo. Diariamente, aí você vai ter que... Ou, se você não tiver o que modificar, você vai continuar usando. Professora, eu só tenho microcorrente. Você faz drenagem linfática, microcorrente, e o pequeno que é mobilização ali tecidual. Como é mobilização tecidual? Faz só movimentos circulares em algumas regiões que possa vir aparecer a fibrose, né? Nas laterais. Observar se o tecido está muito rígido, fazer mobilização de forma circular e suave nas bordas para o centro, para ajudar na drenagem linfática, na retirada, e utilizar o quê? Uma pomada, um tópico, caso ela tenha, né? Caso ela não tenha, você também pode vir a ter, né, um tópico e falar com ela, tá, eu tenho com esse tópico aqui. Você tem alguma alergia, algum tipo de substância? Não, então você pode estar utilizando e ajudando nesse processo de cicatrização, tá? Isso aí, mesmo que não tenha aquela recomendação médica para uma utilização de uma pomada para edema, de cicatrização, mas não tem problema, não é aquele critério, né, que não é recomendado pelo médico, tá? Não é com um anti-inflamatório, nada disso, ok? É uma pomada cicatrizante normal, como qualquer outra, tá? Então, você só tem que perguntar se ela tem algum tipo de alergia ou não, tá? Ou que antes de você utilizar, você poderia perguntar ao seu médico se eu posso estar utilizando essa pomada em você, só por precaução, tá? Só para evitar atrito com o médico. O médico é um processo dos processos, tá? Então, só para evitar atrito. Então, vamos lá. Então, no pós-operatório imediato, nesses 10 primeiros dias, todos os dias, você tem que fazer drenagem linfática, e caso você tenha algum recurso, está utilizando esse recurso, LED, microcorrente, ultrassom, tudo que ajude a melhorar essa circulação e essa cicatrização, tá? Até a corrente alta também, para melhorar esse fluxo aí, ok? Alguma dúvida? Alguém ligou o microfone que eu ouvi aí? Professora, eu ia perguntar sobre a questão dos recursos alternados, né? Mas todos eu posso usar esses recursos, sendo que o principal, então, vai ser para início a drenagem linfática. Isso? Exatamente. Para início e até o fim do seu tratamento com ela, tanto imediato quanto tardio. Então, a drenagem linfática vai ser a principal. O principal é a drenagem linfática, né? Para depois usar o outro recurso, né? Isso. Caso você tenha outro recurso, você usa. Se você não tiver, só a drenagem linfática mesmo, que tem que ser bem feita. Professora, a corrente alce, qual é a sequência? É sequencial, é? Para a drenagem linfática, sequencial. Para alívio de dor, que ela também pode ser que está sentindo dor, não às vezes, pode ser que ela sinta dor na região mesmo, próximo à cicatriz, ou região nas costas, que também é recomendado, né? De acordo com o posicionamento, você pode colocar também, quando você estiver fazendo a drenagem, coloca uma corrente alce para alívio de dor no trapézio, que ele também realmente às vezes fica um pouquinho mais tenso, e ajuda a aliviar também isso aí, tá? Então, para alívio de dor contínuo, para a drenagem linfática sequencial. Modo contínuo ou sequencial. Ok? Alguma outra pessoa estava querendo perguntar, e aí a Alcira falou, quem foi?
Oi, Karen, professora. Linda, diga, Linda. Não, era aquilo mesmo que a vocês perguntou, eu ia perguntar a mesma coisa, professora, que era a questão da drenagem mesmo. As 10 sessões, ela tem que seguir direitinho, e se a gente tiver um outro recurso, a gente pode estar associando com a drenagem, né? Após a drenagem, aí faz a outro recurso. Era só isso. Exatamente. Entendi. Isso mesmo. Tá ok, obrigada. Karen. Karen. Camila, já que a colega não apareceu, eu até coloquei aí no chat a questão do falaste em higienizar bem as mãos. Nesse caso, eu usaria a luva de procedimento. Entendeu? Assim, minha opinião. Tudo que você for fazer, eu até coloquei também no chat essa questão de registrar, né? Porque nada cai sobre o médico ou qualquer outra conduta que o paciente venha fazer de errado, né? A gente passa isso na enfermagem, às vezes você vai fazer um curativo, dependendo do grau do curativo, você tem que estar lá, mostrando, abrindo a luva na frente do cliente, mostrando, explicando o que é que vai ser feito, registrando, botando para assinar, entendeu? Porque qualquer BO que vinha dar, mas infeccionou porque ela fez isso, né? Então, eu usaria a luva de procedimento. Mas só que não tem como você utilizar a luva de procedimento fazendo drenagem linfática. Pois é. Aí, aí, no caso, você vai ter que higienizar as mãos, né, na frente do seu cliente. Você vai falar, onde é que tem um banheiro que eu posso estar lavando as minhas mãos? Você vai lavar as suas mãos, você vai com o seu jaleco, você vai, normal, quando chegar lá, vestir o seu jaleco na frente da cliente, tem que estar limpo, claro, né? Colocar touca, colocar máscara, e aí realmente lavar as mãos, pedir onde é que tem um local que a pessoa pode, que a pessoa possa estar indo lavar as mãos, e depois vai colocar o álcool 70, colocar todos os seus procedimentos ali em cima, o álcool 70, e higienizar também as suas mãos e as mãos dela. Assim, vamos higienizar as suas mãos também, por causa das bactérias, possíveis bactérias, ali presente. Porque certo que temos que seguir alguns parâmetros, eu entendo que você, né, dessa área da enfermagem, um critério de biossegurança muito mais apertado, mais avançado relacionado a isso, mas só que tem alguns procedimentos estéticos, como eu falei, que não tem como ser feito, né, com luva. Não tem como você chegar, como você fazer mobilização, principalmente em um tecido que, querendo ou não, ele está lesado. A luva, ela cria um impacto e ela pode agredir mais o tecido. E a cliente possa vir a ter uma alergia tecidual também, de acordo com a luva. Então, tem procedimentos que não tem como utilizar luva. E a ficha de avaliação, ela é feita em todos os momentos. Todos os momentos. Independente do tipo de procedimento. Se é para poder fazer uma limpeza de pele ou para fazer uma drenagem linfática pós-operatória, principalmente. Então, qualquer procedimento que você faça tem que ter uma ficha de avaliação. E nessa ficha de avaliação, como todas as outras, você vai evoluir o que você fez e ela vai assinar a ficha ali de avaliação. Tem que estar assinada. Isso é um critério que você tem que se respaldar quanto a isso. Então, é um critério que eu venho falando desde o início, que, aliás, foi praticamente as primeiras coisas que eu falei em nenhum, que é sobre a ficha de avaliação, sobre os critérios de higienização pessoal, de higienização de corte de unha, de tudo, dos adornos, né? Tirar relógio, tirar brinco, tirar tudo, né? Para você estar fazendo qualquer procedimento. Então, isso sim é válido. Sim, claro, é preciso estar sempre lembrando, né, para vocês que vocês são alunos, para fazer isso, mas é um critério que vocês nunca vão poder esquecer. Qualquer procedimento, seja ele facial, corporal, capilar, vocês vão ter que fazer a ficha de avaliação, independente do procedimento.
teve o primeiro contato, é paciente, cliente, ficha de avaliação. Vou atender uma paciente a home care, pós-operatório home care. Eu tenho que ter ficha de avaliação. Eu tenho que ter no meu primeiro dia, sentar e conversar com a paciente, com a cliente, sobre o procedimento. Ou se ela for no seu estabelecimento, eu tenho que sentar, conversar com ela sobre o procedimento, e ela tem que assinar aquele procedimento. Como toda a ficha de avaliação, ou todo o procedimento, você evolui o que você fez, e no final da evolução, você coloca ela para assinar. Por quê? Porque é uma forma de ela ter registrado o que foi feito ali naquele dia, e ela concordou com o que foi feito, e também marcar como se ela, a quantidade de sessões que foram feitas, né? Isso também tem que ser feito. Então, a situação que, sim, realmente temos que estar sempre registrando, né? Porque tem que ser, é um documento, tá? É um documento que você vai carregar ali no seu cliente, e você também tem que, como profissional, tem que estar respaldado, tá? Mas essa parte de utilização de luva, não entra nesse critério, tá? Infelizmente, você vai ter que higienizar ali suas mãos na frente da cliente, tá? Ok. Karen, ainda não apareceu, também não vai aparecer, pelo visto, né? Então vamos lá. Então, o pós-operatório, né, o protocolo imediato, tranquilo. Alguma dúvida no pós-operatório? Tranquilo. E no Professora, só uma dúvida. É que a senhora falou da corrente alve, né? Sim. A senhora falou 2 tipos, né? Que é para analgesia, né? Que é para dor. Só eu fiquei em dúvida. A senhora pode só repetir para mim? Sim. 2 tipos, só para mim entender direitinho, por favor. Sim. Para a dor, você vai utilizar um modo contínuo. Tá. Analgesia, modo contínuo. Para utilização, para drenagem linfática, modo sequencial. Tá. É só isso que eu fiquei em dúvida. Então, no caso dela, eu posso usar os 2? Pode. Posso, né? Pode sim, tranquilo. Juntamente com a drenagem, né? Eu faço a drenagem e depois eu posso usar a corrente, né? Sim, ou se você, depender da região que ela esteja sentindo dor, se ela estiver sentindo dor nas costas, ela está deitada, você coloca lá a corrente no trapézio, né? Vai ter um eletrodo adesivo, né? Possivelmente. Coloca o eletrodo aqui no trapézio e vai fazendo a drenagem linfática, porque ela vai relaxar das 2 maneiras, né? Ela vai relaxar a musculatura e vai relaxar também, no caso, você está fazendo a drenagem linfática. Isso é ótimo, né? Bom que aí ela até esquece. Porque muitas vezes a gente pensa só no local, mas temos que pensar na paciente como no geral. Posicionamento nas costas, posicionamento, né, nos músculos, né, acessórios ali que ela está fazendo força para poder fazer movimento. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado também, né? Temos que analisar nossa cliente como um todo. Diga, Mari. Obrigada. Professora, a questão da drenagem tipo assim, no pós-imediato. E no decorrer do imediato, no tardio, no imediato, você não vai estar podendo tocar, né, na parte que está edemada, vai ser nas partes aos redores, né, nas adjacências, nas partes por fora do local, não é isso? No caso, você vai ter que drenar ao redor da cicatriz, você está falando, né? Ao redor da cicatriz, ao redor do curativo. Está falando isso? Isso. Exatamente. Você vai ter que drenar ao redor, você não vai poder tocar ali no curativo. Você não pode tocar naquela região. Porque pode dar uma decência à abertura da cicatriz, isso aí é muito perigoso. E aí pode formar a abertura de cicatriz, pode vir a ter uma infecção, uma complicação a mais. Então, não tocar. Por isso que tem alguns médicos que eles não liberam.
né, para os profissionais estarem fazendo alguns procedimentos até a cicatrização ali ou até, na verdade, não é cicatrização, até o fechamento, né, daquela sutura. Então, tem médico que realmente é bem incisivo nisso, ele não deixa, porque tem alguns profissionais que não entendem, então tem que ser realmente ao redor. Professora, outra coisa que eu estava lendo aqui no livro, que fala assim, que o pós-imediato também seria nas primeiras 48 horas, que entraria tanto com a drenagem ou com o ultrassom. Procede? Sim, né? Sim, procede. Porque eu vi, falaram em 7 dias, 8 dias, vai depender do que o médico... Eu falei. Diga, irmão. Gente, ó, relacionada a pós-operatório imediato, como eu falei aqui, depende muito do médico. É considerável, sim, pós-operatório imediato, o tempo de cicatrização até 5 dias. Por quê? Porque vai depender muito do metabolismo de cada indivíduo, tá? E o pós-operatório imediato, fala de 48 horas, de 2 dias, por quê? Né? Porque o médico liberou e com 2 dias eu posso estar fazendo drenagem. Então, ótimo. Até 5 dias é considerado pós-operatório imediato. Foi isso que eu falei. E tudo bem, Mari, porque você, quando você fala que falaram, não falaram, professora, você falou aí. Não, eu ouvi aluno falar, eu não ouvi você falar, por isso que eu estou perguntando, professora, eu estou tentando entender, mas se está te incomodando, me desculpe. Mari, eu não pergunto mais. Mari, eu não me incomodo com perguntas. Vocês sabem muito bem aqui. Eu não me incomodo com perguntas. Eu estou aqui falando para você falar diretamente. Não é que falaram, professora, olha... Professora, mas eu não ouvi você falar, eu ouvi outra pessoa falando. Daí eu fiquei, porque eu li aqui no livro que o pós-imediato é das 24 a 48 horas. Foi por isso que eu perguntei, porque no início da aula eu não estava na sua explicação, só por isso. Tá ok. Mas me desculpa, não, se eu estou incomodando a aula. Não, você não está incomodando a aula, Mari. Você não incomoda a aula, como nenhum aluno aqui incomoda a aula com perguntas. Tá? E o que eu falei desse pós-operatório, eu falei agora. Quando eu comecei a falar do protocolo de pós-operatório imediato. A única pessoa que estava falando aqui de pós-operatório imediato fui eu. Por isso que eu estou falando, não falaram. Quem falou fui eu. É isso que eu estou falando. E se você tiver alguma dúvida, sim, você tem que perguntar. Agora, você não tem que ficar citando, porque falaram, porque disseram, não, porque não é fofoca. Professora, mas é a minha forma de falar, eu jamais estou querendo fazer. Ai, professora. Eu sei, Mari. Eu não estou dizendo que você está fazendo fofoca. Eu estou dizendo que vamos ouvir aqui um pouquinho mais a aula, prestar atenção, então, no que está sendo dito. E aí sim você vem com suas perguntas, tá? Ok? Pode ser? Pronto, tá? Vamos continuar lá. Deixa eu dar continuidade aqui, que a aula já está terminando, ok? Deixa eu só relembrar aqui, ó. Como eu falei aqui, relacionado ao nosso pós-operatório imediato, tá? Quem quiser rever a aula, mas vamos aqui. Como eu falei do pós-operatório, do protocolo pós-imediato, que ele vai até 5 dias e depender muito do metabolismo do cliente. Então, relacionado ao pós-operatório imediato, tranquilo? Ok. Certo? Ok. Então, vamos lá no pós-operatório tardio. Passando esses 5 dias, 10 dias, eu já vou para o pós-operatório tardio, tá? Então, o imediato é quando o médico liberar, que para mim vai ser considerado como imediato, tem médico que não libera, mas imediato quando está ainda no processo de cicatrização. O processo de cicatrização, ele vai do processo após o processo cirúrgico até 5 dias. No 6º dia,
já é tardio. Nesse tardio, o que é que eu posso fazer? Os mesmos procedimentos. Só que o que eu posso estar incluindo, professora? Eu posso incluir, aí nesse tardio, após ele ter tirado, vamos dizer assim, que essa aplicação do esparadrapo durou 7 dias, tá? Quando ele retirar o esparadrapo, retirar o curativo, entre 7 a 10 dias, dependendo muito de cada paciente, após a retirada do curativo, retirei o curativo, beleza, então. Então, já que tirou o curativo, ela já está mais aberta, a atuação já muda. Então, eu vou poder fazer o quê? Continuar fazendo drenagem linfática, mas em vez de eu estar só ao redor, eu vou também chegar mais próximo o quê? Da cicatriz. Mas só que eu não vou encostar na cicatriz. O que acontece? Depender, o local onde estiver a cicatriz, eu vou ter que drenar o oposto. Tipo, eu fiz uma rinoplastia e a cicatriz está aqui, né, na pontinha do nariz. Eu faço minha drenagem normal. Não tenho por que mudar, tá? Eu só não vou encostar em cima da cicatriz. Mas no nariz eu vou poder pegar, vou palpar, vou drenar da distal para proximal, depois da proximal para distal, fazer todo o procedimento de drenagem linfática. Normal. Posso usar um LED? Pode. Posso usar um laser diretamente ali por 2 minutos, né? Ou 1 minuto a cicatriz? Posso. Posso colocar uma máscara calmante, professora? Pode, mas não em cima da cicatriz. Você vai utilizar, né, ao redor, vai fazer a drenagem linfática, vai utilizar ao redor. Vai continuar usando todos os procedimentos. Posso fazer um peeling enzimático? Posso. O peeling enzimático também vai ajudar, né, nesse processo de diminuição, de aumento do fluxo sanguíneo, depender do tipo do peeling. Ele também vai ajudar ali na cicatrização, ele vai ajudar no aparecimento de manchas, vai ser um agente clareador, caso tenha algum hematoma, então ele vai estar ajudando. E também na esfoliação tecidual, tá? Eu sim posso estar fazendo esse procedimento. Professora, eu posso estar esfoliando o tecido? Não. Você vai continuar usando o seu gel de limpeza, aí sim, você vai utilizar o gel de limpeza, você vai tonificar, e aí pode colocar uma máscara, tá? Você pode usar o gel de limpeza, pode estar fazendo um peeling enzimático, tonificar e utilizar um sérum hidratante, um sérum nutritivo, tá? Um sérum calmante. Então, tudo isso você também pode estar incluindo no procedimento, ok? Posso continuar utilizando ultrassom? Sim, pode. Pode continuar usando uma microcorrente? Sim, pode. Pode continuar utilizando LED? Pode. Tá? Então, esses procedimentos vocês pode continuar utilizar, ok? No pós-operatório tardio. Professor, a distância dos pontos para drenar. Fernando, nesse caso na retinoplastia, dependendo de onde for os pontos, você não vai poder encostar. Então, a distância, vamos colocar aqui um dedo. 1 a 2 dedos, né, professora? Porque geralmente incha muito, né? Dependendo. Eu fiquei pensando nisso, a senhora acredita? A senhora estava falando, eu fiquei imaginando os pontos. Eu falei, rapaz, se chegar perto, acho que a pessoa enfia a mão na minha cara, olha. Não, é porque você pensou logo no imediato, que você está ali ainda com a sutura, né? Justamente. Então, a pessoa não vai encostar, porque vai estar todo coberto, não vai encostar. Depois que você tirar, aí sim, dá um espaçamento ali de um dedo, e lembrando que a drenagem linfática, vocês não vão utilizar a palma da mão, vocês vão estar utilizando as pontas dos dedos de forma suave, entende? Sim. E muito maquinário em cima, né, professora? Na verdade, se você tiver algum recurso, você utiliza. Mas se não tiver, vai ser o recurso manual mesmo. Que tem uns maquinários muito bons, professora. O nome dela é Camila. Os maquinários é da hora. Pois é, tô aqui, minha rádio frequência tá aqui, ó. E o outro que é equipamento também tá aqui.
Quem quiser utilizar, tá de boa, tá? E Camila, Oi, Aline. geralmente o paciente pós-operatório, ele já vem mais ou menos com a indicação médica, né? Assim, eles assim? liberam para drenagem. Aí a gente mantém aquela orientação. O Ou médico... dentro dos conhecimentos técnicos nossos, a gente pode ir um pouco mais além. O que é que tu aconselha, assim? Pode. Sabe por Pode, quê? né? Porque o médico, ele é capaz de dizer, pelo medo que ele tem ou falta de conhecimento, não sei, ele pode querer prescrever o que você vai fazer. Agora, Exatamente. É isso que eu estou te falando. Eu já vi. Pergunta ele sabe fazer drenagem linfática? Ele Não, sabe usar não. microcorrente? Pois é, mas tem pacientes que já vêm, né, com aquela coisa assim, faz isso, isso e isso, né? Procura um esteticista para isso, isso e isso. Não, ele nem fala procura, tantas drenagens, né? Isso. É isso? Isso. Uhum. Isso aí, isso vai ter, aí isso é muito sério. Tem médico que realmente quer prescrever o que o outro profissional vai fazer. Trazendo para nossa outra área, né? É igual tipo fisioterapia, né? Ai, Maria, sofremos muito com É isso. muito isso, é curativo, é tudo isso eles querem, eles sabem tudo, né? Eles são os reis, eles sabem de tudo, aí querem se adentrar na área até de que entendi. Aí eu fiquei nessa dúvida, eu vou perguntar isso para Camila, será que eu posso, Pode, sim. com segurança e conhecimento, eu posso, né? Sim, pode. Beleza, Pode. beleza. Pode. Ele é capaz de até colocar medo na paciente. Olha, ela só vai poder encostar e fazer drenagem linfática. Aí você vai ter que ir, né, devagar, conversando, mostrando o seu conhecimento e sendo realmente firme e incisiva do objetivo que você quer para ela, do que aquele equipamento faz. Vocês têm que explicar tudo. Porque se vocês não explicarem tudo, ela não vai querer fazer mais nada com você. Então, isso aí é um critério que realmente, médico é o rei, né, no que ele tem que fazer, porque ele quer fazer outras coisas além do que é da alçada dele, né, mas sim, como a Aline falou, se você tiver conhecimento e segurança ali no procedimento, sim, você pode estar avançando, tá? Tranquilo. Prof, Oi, Ana. só uma observação. Naquilo ali que o Fernando tinha falado ainda, sobre os movimentos, né? Quando a gente for fazer, tipo, as massagens, é mais suave, né? Não é pra, tipo, pesar na mão. Eu lembro que a minha irmã, ela fez abdominoplastia. Fez abdominoplastia e colocou silicone em uma cirurgia só, a louca. Aí, a menina que fazia massagem nela, nos primeiros dias ela sentia bastante incômodo, né? Porque ainda tava dolorido, mas ela era tão calminhazinha fazendo os movimentos. É porque, Ana, na verdade, vocês não vão fazer massagem, vocês vão fazer drenagem linfática. Então, Isso, falei errado. Então, vocês vão ter que, sim, ser calminhas na hora de realizar o procedimento. Né? Tem que ser calminhas mesmo, porque a drenagem linfática é calminha, tá? Não é agressiva, não, é calminha, tá? Vamos lá, Valcira. Levantou aqui a mão. Professora, é só tirar a dúvida a questão do tônico a ser usado. Pode ser algum princípio ativo calmante ou tem que ser usado um tônico neutro já depois dos outros dias, já mais depois dos dias, se passar mais uns 15 dias, 20 dias, porque aí você pode fazer a esfoliação, né? Pode fazer o peeling, né? Com o peeling. Aí a tonificação, a questão. Pode ser usado um neutro ou algum princípio ativo calmante? Tá, então sua pergunta é, professora, pode ser utilizado algum tônico com princípio ativo, sim ou não, é isso? Isso, professora. Ah, tá. E você pode estar utilizando o único tônico que você pode estar utilizando nesse momento aí, de tardio, é o vitamina C. O tônico de vitamina C você pode estar utilizando com ativo. Ou o tônico neutro. Porque a vitamina C, ele é antioxidante, ele é regenerador, ele renova o tecido. Então, sim,
o vitamina C que você pode estar utilizando nesse momento, tá? Obrigada, professora. É isso que Tá ok. Lindalva. Oi, professora. Já até esqueci já. Professora, que eu ia falar é relacionado a isso mesmo, que as meninas estão aí questionando com a senhora, a questão do andamento do tratamento que a gente vai fazer com a cliente durante esses 10 dias que a gente estiver junto com ela, e mais na frente, que ela continuar com a gente, com outros procedimentos, a importância da gente estar avaliando essa pele e esse pós, né? Todos os dias que ela estiver com a gente avaliar direitinho para a gente, aí sim, conversando com ela, né? E passando para ela todos os tratamentos que podem ser feitos de acordo com o que a gente está vendo na pele, na cicatrização, se está com aderência, se tem queloide, ou se tem alguma coisa. A importância de a gente estar sabendo avaliar essa pele, né? Como a Aline falou, em relação ao curativo. Eu trabalho com curativo e eu fiz curso curativo, eu sei fazer curativo. Então, os médicos, eles têm mania de chegar lá e falar, você vai fazer isso, isso e isso. Quando ele vira as costas, eu olho para o paciente e vou fazer o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu vi lá, e o que eu vejo que a pele, o ferimento está necessitando, entendeu? E eu tenho conhecimento daquilo, que cobertura eu tenho que colocar ali, não vai ser ele dizendo para mim que aquilo ali é bom e eu sabendo que não é, eu vou colocar o que eu vejo que o paciente ou o cliente está realmente precisando. É isso que a gente tem que ter, né, consciência nesse tipo de acompanhamento. Era só isso que eu queria falar, assim, que eu entendo, né? Mas uma parte que você frisou bem, você fez um curso e você tem conhecimento. Como a Aline falou, se eu tenho conhecimento e tenho segurança, eu posso avançar sim. Se pois você tiver... porque, como a senhora falou, eles querem ser deuses. A gente que trabalha com eles, com os médicos, a gente lida com isso diariamente. Eles acham que sabem tudo. Na nutrição, a mesma coisa. Quando tem nutrição, nossa, eles queriam passar a dieta para o paciente, sendo que eles queriam passar o que a gente, né, estudou para isso, mas eles querem saber de tudo. Eles são deuses, né? Praticamente. É um processo, né? Vocês que trabalham aí, a Aline, Dalva, que são enfermeiras, devem sofrer com o médico, né? Porque na prática em si, retalho. Na verdade, acho que todos os profissionais é isso mesmo. O que a gente tem que se respaldar também, que é muito certo, é a questão do anotar, entendeu? De tudo que você está fazendo, você está ali mostrando para o cliente, como a senhora falou, está fazendo a higienização na frente dele, está mostrando tudo que você está fazendo, abrindo tudo ali estéreo, mostrando, ó, que está tudo estéreo, aqui, ó, estou abrindo o produto aqui, porque tudo que eles estão vendo ali, eles estão tomando ciência que nada foi feito, né, escondido. Exatamente. Porque senão lá na frente ele pode chegar lá, não, doutor, ela fez isso. E aí, entendeu? A corda só quebra pro lado mais fraco. Daí com certeza, somos nós, né? Claro. Verdade. E uma coisa interessante é que na hora da higienização, sim, vocês vão ter que higienizar o rosto com a luva. O único momento que você vai poder não estar utilizando a luva é na hora da drenagem linfática. Qualquer outro procedimento, utiliza-se a luva. Tá? Todos, os EPIs, né? Justamente, higieniza o equipamento, logo, se já está higienizado, higieniza de novo na frente dele. Os EPIs, tudo ali bonitinho, tudo novo, tá? Então tem que estar, fazer tudo na frente dele. E outra situação, explicar toda vez que você, todos os dias, que você, se for fazer drenagem linfática todos os dias, explicar todos os dias a drenagem linfática. O que você está fazendo, explicar tudo. Todos os dias explicar. Ah, que saco! Sim. Infelizmente, sim. O procedimento ele tem que, sim, ser explicado sempre para poder a cliente ter noção do que realmente você sabe o que você está fazendo. É verdade. E hoje em dia, antigamente, as pessoas elas eram mais leigas. Eu digo assim, pelos pacientes. Hoje em dia, os pacientes, a gente está fazendo uma coisa nele e já estão pesquisando lá no Google. Exatamente. O que a senhora está colocando aqui na minha ferida? Que cobertura é essa? Quer ver o nome? Quer ver? Na hora eles já estão, sabe, anotando para ver se realmente o que a gente está fazendo é certo e se é realmente para aquilo ali mesmo. É uma coisa assim de louco. Você tem que estar pisando em ovos, entendeu? Exatamente. Isso aí não é só... na verdade, a vida profissional de todo
de todo mundo, né? Eu estou aqui dando aula, mas tá aí vocês abrindo o computador, pesquisando, abrindo livro, abrindo artigo, me perguntando. Então, isso aí, muitas vezes tem algumas pessoas que perguntam mesmo, porque não tem dúvida mesmo. Mas tem outras pessoas que perguntam porque realmente está ali pesquisando, vou perguntar para ver se ela sabe mesmo o que é. Testando porque a gente. isso, justamente, É porque isso realmente acontece. Eu não estou falando isso por falar, mas porque isso acontece mesmo. Vida profissional, você está ali fazendo procedimento no seu cliente, o cliente está ali pesquisando o que é que você está fazendo, ele está ali perguntando. Você está dizendo o que é, você está explicando o que é, e ele está te perguntando o que é. Então, são coisas, situações assim que vivemos isso todos os dias, tá? Isso aí é normal e temos que lidar com isso mesmo. E mesmo assim, continuar respondendo da melhor maneira possível, tá? Beleza. Ok? Obrigada. Então, deixa eu encerrar a nossa aula, tá? Por enquanto, de 6 cirurgias, falamos de uma, né? Entrando no protocolo, mas eu espero que vocês consigam entender esse protocolo, porque eu quis realmente ser um pouquinho mais minuciosa relacionada a esse procedimento, não falar sobre cirurgias, mas falar sobre as cirurgias e como você deve tratar, né? Porque falar é uma coisa, você saber tratar, né, é totalmente diferente, tá? Então, isso aí também tem que ser sim, ok? Então, até amanhã, com recursos, à tarde, tá? Mari, diga. Posso perguntar, porque no começo da aula não estava. Se é para fazer esse protocolo e colocar no Blue, nas Não. atividades ou no fórum? Não, Mari. Eu não tô. E engraçado que eu não tô nem colocando fora para vocês. Tem que ver uma atividade para complementar esses fóruns aí para vocês. Eu não tô fazendo fora porque normalmente está terminando no horário, né? Mas não vou fazer fórum e o protocolo também não é para colocar no fórum, tá? É só para vocês terem um conhecimento mesmo relacionado ao tratamento, tá? Obrigada. Por nada. Diga, Lina. Os 3 protocolos de mancha vai ser trabalhado amanhã, é? E ainda temos protocolo de mancha, né? Pois é. Da semana passada, né, prof? Foi, esqueci. Não lembrei, eu queria logo Professora, ver sua cara cirurgia. agora foi a melhor, tá? Foi, porque eu não estava lembrada. Vai descansar, vá, Florzinha. Amanhã Pode você esquecer, lembra então, dele. professora. Não precisa se lembrar, não. Boa noite. É muita pressão em cima da senhora. Com certeza. Você fez o Pode protocolo, esquecer Linda? tudo, professor. Esqueça, não tem professor. problema não. Muita gente não fez esse protocolo, viu, Aline? Por isso tá Eu também não melhor, tô Aline. Aline, pelo amor de Deus, Aline, me ajude. Ô, Chegou mulher, foi queimador mal. lá, 90% Não, do professora, corpo queimado. perdoe, que da última vez foi eu que fiquei voando, né? Acontece, minha Tá gente. demais, hein? Professora, Você tem que ficar lembrando. professora, já que a senhora está esquecendo, não esqueça de botar lá os slides, tá? Dos protocolos lá, de mancha, de óculos. Vou colocar logo agora, pronto. Então tá, beijo, boa Pode noite. dormir, professora. Pode ir Ai. descansar, risos. Tá bom, gente. Beijo, boa noite. Vocês são uma figura. Mas próxima semana, antes de comer, eu vou ver. Então, podemos ver esse protocolo na prática, tá? Se não tiver o que fazer, vamos ver o que eu vou trabalhar amanhã. Qualquer coisa a gente trabalha esse protocolo amanhã na prática. Ou próxima semana na prática, tá ok? Ok, professora, boa noite, obrigada aí, desculpa por alguma coisa aí, valeu pela paciência. Nada. Beijo, boa noite, Beijo, gente. boa noite. Diga, Karine. Tô saudade de tu, Lindalva. Também tô, meu amor, Posso ficar no final para falar com a senhora? Mulher, nós temos que tocar o terror naquela Pode, São Karine. Lucas. Fica aí. Beijo. Ai, viu? Dora, a Mari tá toda me lembrando, toda carente, a bichinha furou, meu Deus do céu, fiquei com uma dó da bichinha. Ela colocou aqui no chat, aqui, ó. Tá toda... Ai, Deus. Ela, quando não entra logo na aula, fica toda perdida, fica toda agoniada. Por isso. E Aline, agora como tu tá novata na turma, nós vamos tocar o terror também. Tu vai ser da turma agora. Eu, tu, a Maria Lindalva, mas a gente vai tocar o terror. Que negócio de tocar o da terror assim Camila. em sala de aula, que Coitada da absurdo. Camila. Tocar o terror em sala de aula, eu vou aqui, ó, remover Fernando. Vou remover Fernando da aula. Ô, professora, não pode, professora. Vai ser num pátio, não vai ser na sua aula, não. Tá bom. Ah, tá.